A paz do Senhor aos irmãos. Vamos dar início a mais uma lição nessa manhã, que é a segunda parte dessa lição que tem o nome A Ambição do Discípulo, não a segurança dos bens materiais. Então vamos dar início a essa lição com uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos, que ele se torne sensível à tua voz. E me usa, meu Pai, como instrumento da tua obra, que eu venha ser canal de bênção para ensinar o teu povo a tua palavra. E esse estudo venha entrar no coração do seu povo. Não porque eu estou falando, mas porque o Senhor é o dono da obra. E eu venha sempre reconhecer que eu não sou nada. Nas tuas mãos eu sou o instrumento da tua obra. Usa-me da maneira que te agrada, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos dar início hoje a a segunda parte da nossa lição, que é, como eu já disse, que tem o nome A Ambição do Discípulo, não a segurança dos bens materiais. O segundo tópico dessa lição vai falar: não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Olhos maus, corpo em treva. Olhos bons, corpo iluminado. Nos versículos 22 a 24, Jesus fala sobre a necessidade de haver no cristão uma unidade correta de propósito. Para isso, ele usa mais uma figura de linguagem. Nesse caso, os olhos e o corpo. Diz Jesus que se os olhos forem bons, o corpo terá luz, e se forem maus, o corpo estará em treva. Olhos falam de foco, de visão, ou seja, Jesus está afirmando que se nosso foco e visão forem equivocados, toda a nossa vida estará imersa em treva. Mas se nosso foco e visão forem acertados, estaremos na luz. Não pode haver sobre nós luz que simboliza aqui a presença de Deus, se não há um foco acertado, uma unidade de propósito, uma pureza de intenção. Em tudo o que fazemos, devemos priorizar a Deus. Não podemos dividir o nosso foco, dividir a nossa lealdade. Deus tem que reinar sem rival no trono do nosso coração. Ele é o nosso foco. O que aqui o estudo quer dizer que toda vez que nós não podemos servir dois senhores. Porque muitas das vezes as pessoas querem servir dois senhores. Quando nós se dedicamos a dois senhores, o que vai acontecer? Nós vamos se dedicar cada vez mais a um do que ao outro. E o que Jesus quer dizer? Que nós não podemos estar na treva e na luz ao mesmo tempo. Porque não tem como fazer isso. Porque se você estiver na treva e querer servir a luz, quando você você for para a luz, você incomoda a treva. E se você estiver na luz e querer servir a treva, você vai incomodar a luz. Como eu posso dar um exemplo para vocês? Aqui em casa agora eu estou com a luz acesa. Então eu estou na luz. Se eu desligar a luz, essa live vai escurecer. Então quando eu desligo a luz, eu não tenho mais como servir a luz. Eu vou estar servindo na treva. Porque eu vou estar falando, dando essa aula na escuridão. Não vai ficar tão escuro por causa hoje da tecnologia do celular, que não vai deixar tão escuro essa tela. Mas é isso que Jesus quer falar. Não tem como a gente estar na luz e estar na escuridão ao mesmo tempo. Por quê? Porque ou a gente é luz na vida das pessoas, ou a gente é treva. Então não tem como servir a Deus e querer ficar fazendo coisas que não agradam a Deus. Se você serve ao Senhor, saia das trevas e venha totalmente para a luz. Não tem meio termos com Deus. Com Deus não tem meio termo. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Porque existe uma historinha que fala o seguinte, que tem um rapaz em cima do muro, e o anjo fala assim, desce do muro, e do outro lado está o diabo. E o diabo não está falando nada, Deus está falando, desce do muro. Aí o
cidadão que está lá em cima do muro pergunta para o diabo: por que você não pede para me descer do muro, como Deus está pedindo para me descer? Aí ele fala: porque aí em cima também faz parte do meu reino. Então, quando a gente está no meio, em cima do muro, as pessoas também estão fazendo parte das trevas. Então, desça desse muro, não fique do lado das trevas, mas sim venha para o lado de Deus, que é a luz que vai te guiar e vai te ensinar a fazer a obra dele com amor, não com mais intenção e nem com interesse. Mamão. O amor ao dinheiro. A palavra mamão é a forma aramaica para dinheiro ou riqueza, usado nos dias de Jesus. Logo, servir a mamão significa servir as riquezas, colocá-las como prioridade em nossa vida. A Bíblia classifica como algo ruim o amor às riquezas, o confiar nela. Isso está claro também em várias outras passagens das Escrituras. A Bíblia nos diz, por exemplo, que passamos a ser ímpio em relação às riquezas, quando passamos a amar as riquezas. As riquezas passam a ser senhor em nossa vida, e não um servo. Tornamos-nos avarentos. Passamos a medir a qualidade de nossa vida pela abundância do que possuímos. Pomos o coração nas riquezas, colocando nossas esperanças nela. Tornamos-nos altivos, soberbo, arrogante, por causa das riquezas. Cobiçamos as riquezas, tornando-as obsessão de nossa vida. Como já disse alguém com grande acerto, as riquezas são um excelente servo, mas um péssimo senhor. Que as riquezas nos sirva e não nós a ela. Afinal, não servimos a quem perece, servimos a Deus. Então, o que o comentarista aqui dessa lição quer dizer? Que Jesus nos ensina a não querer ser servo da riqueza. Pelo contrário, a riqueza tem que ser o nosso servo. Nós devemos trabalhar com responsabilidade, dignidade, honestamente, se a gente quer possuir algum bem. Mas a gente não pode colocar o foco somente no dinheiro. Porque quando nós colocamos o foco somente para ganhar o dinheiro e esquecemos da nossa vida espiritual, nós nos tornamos escravos do dinheiro. E é isso que Jesus não quer na nossa vida. Que a gente largue a presença dele para somente buscar a presença do dinheiro. Claro que o dinheiro é bom. O dinheiro nos proporciona várias coisas. Mas é isso que Jesus quer nos dizer. Que o dinheiro tem que fazer, a gente tem que buscar o dinheiro para trazer os alimentos, para passear com a família. Podemos enriquecer? Podemos. Mas isso não pode impedir a nossa união, o nosso amor à obra do Senhor. Não pode impedir a nossa vida com Deus. Porque senão, daqui a pouco estamos achando que o dinheiro é a solução para todos os nossos problemas. E muitas das vezes o nosso problema, para ser resolvido, ele não está no dinheiro. Ele está na presença de Deus. Porque eu sei, existe muitas pessoas que falam, porque quando adoece uma pessoa, a pessoa rica tem mais oportunidade, mais chance de sobreviver do que uma pessoa que não tem condição. Não, nem sempre. Às vezes é só a gente lembrar da mulher do fluxo de sangue. Ela era uma pessoa rica, gastou todo o seu dinheiro e não foi curada. Ela só foi curada quando ela entregou a sua vida para Jesus. E aí, o que você acha? Que o dinheiro vai curar sempre a sua vida? Nem sempre. O dinheiro não é mais importante do que Deus na nossa vida. Nós vamos ver que, se a gente for analisar, quantas pessoas já morreram aí cheias de dinheiro e o dinheiro dela não salvou a vida dela por causa de doença. Vai morrer rico e pobre por causa de doença. Não tem essa. Eu sei que uma condição de uma pessoa rica pode pagar melhores hospitais. Claro, quem não quer sair da fila de um SUS e só marcar lá no plano de saúde? Porque no SUS você ainda tem que passar pelo clínico para depois marcar e esperar um tempo. Eu sei disso. Sim, eu também passo pelo SUS. Também sou um usuário do SUS. Gostaria muito de ter um plano de saúde. Hoje eu ainda não tenho. Quem sabe possa ter um dia.
E se não tiver, amém. Porque a minha providência maior vem do Senhor. Bom dia, minha querida. Que Deus te abençoe, meu Dirceu Couto. Deus te abençoe a sua vida, meu querido. Sabe? Então a gente tem que confiar não no dinheiro, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Porque maior do que tudo nessa vida é Deus. Só Deus que pode fazer tudo na nossa vida ser realizado. Nenhum dinheiro pode fazer isso. Porque o dinheiro pode nos proporcionar algumas felicidades, mas felicidade passageira. Já Deus nos proporciona a felicidade que não acaba, que não tem fim. 2.3. Ser materialmente pobre ou rico não necessariamente tem algo a ver com condição espiritual. Há caso na Bíblia de servos de Deus ricos e pobres, de servos de Deus ricos que empobreceram e de servos de Deus pobres que enriqueceram. Por exemplo, Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó nasceu em uma família rica, depois foi ganhar a vida como empregado de seu tio Labão, até que Deus fez com que se enriquecesse, sem precisar de ajuda dos seus pais. O rico Jó era um homem justo e reto diante de Deus, mas tornou-se miserável e voltou a ser rico. O profeta Jeremias era pobre, permaneceu assim e morreu assim. Os profetas Sofonias e Isaías foram aritocratas, palacianos, mas o profeta Amós foi um simples camponês. O pobre Lázaro, da história contada por Jesus em Lucas 16, e que morreu pobre e na miséria, era um homem justo. A Bíblia diz que um profeta que realmente temia o Senhor e auxiliava o ministério do profeta Eliseu morreu pobre e endividado, mas a sua esposa acabou prosperando após o milagre de Deus. Deus abençoou assim materialmente os seus filhos, só que bens materiais não pode ser necessariamente sinal de bênção de Deus, senão o que disser de ímpios, que são prósperos financeiramente, porém infelizes por não terem Jesus na sua vida. A riqueza não são os mais importantes da vida de um crente. Muito longe disso. Podem tornar-se ainda um mal quando se torna um Deus na vida da pessoa. Deus nos livre. O que acontece? As pessoas, muitas das vezes, Dirce, desculpa, Dirce, um bom dia para você. É porque ali aparece a letrinha pequenininha. Muito obrigado por você estar assistindo a minha live e estar sempre curtindo aí. Que Deus abençoe a sua vida. O que acontece? Nós não podemos ser materialistas. Nós não podemos achar que o que nós temos vai nos levar a um lugar maior do que o que Deus vai nos levar. Porque o material, ele vai nos levar enquanto estamos somente aqui na terra. Às vezes a nossa riqueza vai nos levar a lugares extraordinários. Quem é que não gostaria, de repente, de levar seu filho na Disneylandia? Sim, gostaria de levar meus filhos à Disney, a minha família. Mas hoje eu não tenho condição. Será que algum dia eu vou ter? Não sei. Mas o que eu não posso deixar é que isso me entristeça e eu pare na minha caminhada com Deus. Porque o que Deus tem para me oferecer é maior do que isso. Então, é o que eu falo, não é ser irresponsável, achar que Deus tem que te sustentar em tudo. Largar teu emprego e falar assim, não, a partir de hoje quem vai me sustentar é Deus. Não, isso o nome disso, isso aí tem outro nome. Entendeu? Isso tem outro nome. O que você tem que fazer é trabalhar com responsabilidade para pagar suas contas, para dar algo de bom para sua família e saber que as demais coisas vos será acrescentada. Tudo aquilo que você deseja vai ser acrescentado, porque Deus, ele está olhando o seu amor à obra, mas você não deve fazer a obra pensando em receber nada em troca.
Não, eu vou doar, eu vou ofertar hoje R$100, porque eu oferto 100 e vou ganhar 1.000 amanhã. Não, calma aí, isso é barganha. Você não pode fazer isso dessa forma. As coisas com Deus não é barganhar. Não existe barganha com Deus. O diabo você barganha. Só que é aquilo, quando ele te cobra muito caro. Porque você barganha, ganha riqueza e ele quer a tua alma. E Jesus não, Jesus quer o seu coração. Para que sua alma seja salva. É isso que Jesus quer. Deus, ele quer o teu coração. Ele quer o que você faça a obra dele com alegria. Não é de qualquer maneira. Não é com mais intenção. Ah, se eu fizer a obra, Deus vai me dar isso. Não, não é dessa forma. Faça a obra com alegria. Não permita que o interesse entre nisso. Porque quando há interesse, se eu fizer a obra, eu já vi numa placa de uma igreja dizendo que todos os meus problemas acabariam quando eu entregasse minha vida para Jesus. Gente, não é dessa forma. Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então, que você não ache que você vai entrar para a igreja e vai ficar rico, não é isso. Você não está vindo para a presença do Senhor, entregando sua vida para o Senhor para ficar rico materialmente, mas sim ter uma vida espiritual que te salve, que te ajude a ser salvo para morar com Deus. É isso que é a vida com Deus. É isso, não descuide da sua vida espiritual. Trabalhe, estude, porque quer ficar rico, vai trabalhar e estudar. Estuda, trabalhe para chegar nesse lugar. Não deixe de trabalhar, mas faça a obra do Senhor. A obra do Senhor você pode fazer em todos os lugares. Não é ser chato, mas sim ser aquela pessoa que vai ajudar todos que estão precisando. Dentro do seu trabalho tem pessoas precisando ouvir da palavra de Deus. Dentro da tua escola, dentro da tua casa tem. Então faça a obra de Deus com excelência e não com interesse de receber nada em troca. Se recebeu algo, se Deus te deu algo, te abençoou, amém. Mas faça a obra de Deus. Quero aqui agradecer a todos que assistiram a aula de hoje. Amanhã estarei com a terceira parte dessa lição. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Continue dando um ótimo dia. Que o Senhor traga a paz para cada um. E que hoje o dia venha ser muito mais que abençoado. Mais abençoado do que ontem. Venha ser melhor do que ontem. Mas também entregue sua vida ao Senhor e faça Ele o Deus da sua vida. Tire outros deuses da sua vida, entregue sua vida e permita que Ele seja um único Deus na sua vida. Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais uma aula hoje, que o Senhor esteja conosco durante todo o dia, nos ajudando a estar na tua presença. Não permita que a gente se desvie, nos dê força para não desviar da sua presença. E que o nosso foco não venha estar em dinheiro, mas sim na tua presença, para que a gente possa estar um dia junto, ceando ao seu lado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vós, que hoje vocês tenham um excelente dia. Até amanhã.